Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, dessa vez no capítulo 2, e nos primeiros versos também do capítulo 3, falando das 7 igrejas, hoje falando das 5 primeiras igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. O contexto das 7 igrejas hoje é histórico, mas existe a aplicação também para os dias atuais. Vamos entender melhor durante o estudo, que é de fundamental importância para a nossa fé hoje. Apocalipse 2, verso 1 é dito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor Jesus aqui repete algumas palavras, né? Ele repete o modo como ele se apresentou a João. A cada uma das 7 igrejas ele diz uma de suas características. E aqui ele diz, né, que eis que vos fala aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas, que são os pastores, os mensageiros, como vimos no tema passado, e os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Foi Jesus quem estabeleceu a igreja. Mateus 16, verso 18. Ele disse a Pedro: sobre esta rocha, falando de si mesmo, edificarei a minha igreja. E ele tem todo o cuidado com ela. Ele passeia no meio da igreja. Em sua onisciência, sabendo que sua igreja enfrentaria terríveis dificuldades, ele escolhe 7 igrejas da época para representar cada 7 períodos históricos que a igreja enfrentaria, tanto as características da cidade como das igrejas da época. É importante já mencionar que algumas profecias têm caráter de duplo significado, ou seja, ocorreria numa determinada época e se repetiria em outra época. E a aplicação primária e a aplicação secundária, ou seja, a primária ficou agora no contexto histórico e a secundária que pode ser aplicada na vida individual de cada pessoa. Hoje alguém pode estar passando por algum momento que passou a igreja na época aqui do Apocalipse capítulo 2. As cartas eram para as igrejas locais, para as pessoas, para as denominações e movimentos, e são símbolos das 7 fases da história da igreja. Voltando ao verso 1, a palavra anjo vem do grego ágelos, que significa mensageiro, e nem sempre são seres celestiais. Marcos 1, verso 2, Lucas 7, 24, Lucas 9, 52 e Tiago 2, 25, alguns exemplos. Os oficiais da sinagoga eram chamados de Sheliach Tissibur, que é o mensageiro da igreja. O papel deles era ler, orar e ensinar. Agora vamos ler os versos 2 ao 7 de Apocalipse 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso representa o período da igreja cristã que vai do ano mais ou menos 31, ano da morte de Cristo, até o ano 100, data aproximada da morte de João, o último apóstolo. Foi uma época de pureza doutrinária e grande avanço evangelístico, porém a profecia, como relata os versos 4 e 5, já falava do abandono do primeiro amor e da necessidade do arrependimento. Éfeso significa desejável, era a capital da Ásia Menor, Turquia, e também a cidade da idolatria,
Ali estava o templo da deusa Diana. O início da igreja de Éfeso foi marcado pela pureza e o final pelas primeiras heresias que começaram a surgir. Começaram a aparecer pessoas que negavam a divindade de Jesus, outras negavam tanto a divindade como a encarnação de Jesus. Porém, a igreja sabia discernir a verdade do erro e se posicionou com firmeza pela verdade. Veja, por exemplo, que João disse na segunda carta dele às pessoas que estavam querendo inserir heresias dentro da igreja. Segunda carta de João, verso 9 e verso 10 é dito o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Uma advertência muito dura, um conselho muito forte do apóstolo João. A igreja foi perdendo seu primeiro amor e tornou-se egoísta e amante da comodidade e foi acalentada pelo espírito do mundanismo. Isso quem diz é Ellen White, no livro Testemunhos, volume 8. Muitos foram seduzidos pela falsa doutrina. Falando dos nicolaítas, é interessante ver que Jesus disse que odeia as suas obras, né? Essa seita dizia que a única coisa que temos a fazer é crer em Jesus e que a justiça de Cristo é a credencial que cumpre toda a lei por nós, ou seja, não precisa obedecer à lei de Deus. Será que tem igreja por aí ensinando a mesma coisa dos nicolaítas? Os nicolaítas faziam separação entre Cristo e a lei da mesma forma como os evangélicos de hoje consideram a fé uma substituta da lei. Mas será que a Bíblia aprova esse tipo de doutrina? Vamos ver Romanos no capítulo 3, a partir do verso 28. Romanos capítulo 3, a partir do verso 28. É importante ler a partir do verso 28, porque Paulo aqui explica a justificação pela fé em Cristo. E ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seja, nada do que eu faça vai contribuir para a salvação. A salvação depende unicamente dos méritos de Cristo. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. E o verso 31, Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Aleluia. Os nicolaítas ainda tentavam subjugar e dominar os leigos. Éfeso condenou essa prática, enquanto a igreja de Pérgamo foi conivente e permitiu a instituição do clero, onde há uma discriminação exaltando ao clero como sendo uma classe superior e mais santa do que os leigos. Mas havia uma promessa aos fiéis em Éfeso. Todas as cartas às 7 igrejas ela termina com uma promessa. E é interessante ver também que o destinatário é o anjo da igreja. É o anjo da igreja, é o pastor, é a liderança, que se for forte, a igreja será forte. Mas se for fraca, acomodada com o mundo, a igreja também será fraca e acomodada com o mundo. Mas nós devemos fazer a nossa parte individualmente, como o povo de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. A árvore da vida. Aqui, a promessa de vida eterna. A árvore da vida, que também é mencionada pelo menos em Ezequiel, se não me falha a memória, o capítulo 48 ou 47, mas é mencionado aqui também em Apocalipse 22, é dito, por exemplo, nos versos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra margem do rio está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida, um lembrete eterno da salvação imerecida e do eterno amor e bondade de Deus para com as suas criaturas. Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Vamos falar agora da igreja de Esmirna. Aqui Jesus já começa ratificando quem diz essas coisas, o primeiro e o último. Mais uma vez, uma referência ao que é dito em Isaías 43:10 e 44:6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aleluia. Mais uma referência à sua eternidade. E ainda lembra mais uma vez o seu sacrifício na cruz e que ele está vivo. A cidade de Esmirna é uma das mais antigas do mundo. Atualmente é chamada de Izmir e é a terceira maior cidade da Turquia. Versos 9 a 11. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esmirna representa o período histórico que vai do ano 100, ou por volta do ano 100, até 313. Esmirna veio a ser um local onde ocorreu uma enorme série de mártires. A perseguição de 10 dias, conforme o princípio dia-ano, ou seja, cada dia por um ano, ocorreu do ano 303 ao 313. Fortes perseguições foram movidas contra os cristãos pelo imperador Diocleciano. Foram emitidos uma série de editos revogando os direitos dos cristãos. Ordenou-se a destruição da igreja de Nicomédia ou Esmirna, na Turquia, a destruição de objetos de cultos das escrituras, o confisco dos bens, e ainda queriam obrigar os cristãos a participarem dos cultos pagãos. A perseguição foi oficialmente encerrada com o Edito de Tolerância de Milão pelo imperador Constantino. A cidade de Esmirna foi manchada pelo sangue dos cristãos e até hoje é chamada pelos turcos de a cidade infiel por ser cristã e não se render ao islamismo. A cidade de Esmirna também era o centro de adoração a Roma por meio de seus imperadores. Havia cultos ao imperador e todos tinham que queimar incenso em algum lugar público ao imperador. O mais famoso mártir talvez seja dessa época, Policarpo, um discípulo do apóstolo João e bispo da igreja em Esmirna. Policarpo foi amarrado a um poste e queimado vivo. Também um dos mártires foi Simeão, irmão de Jesus, que morreu crucificado. Uma curiosidade sobre a morte de Policarpo: na noite em que ele foi preso, deu um jantar aos soldados e orou em voz alta, não por ele, mas para os cristãos do Império Romano. O governador de Esmirna, Status Quadratus, ficou tão impressionado com Policarpo que tentou salvá-lo. Mas a condição era que ele amaldiçoasse o nome de Cristo. Ao que ele respondeu: por 86 anos eu o servi e ele nunca fez nada errado comigo. Como posso amaldiçoar o rei que me salvou? A multidão que queria a morte de Policarpo, inclusive membros da sinagoga judaica, clamavam para que Policarpo fosse atirado aos leões, e foi o que aconteceu. Porém, os leões, já saciados com outras vítimas, se recusaram a atacar Policarpo. Foi então que a multidão exigiu que ele fosse queimado vivo, e os judeus ajudaram a juntar lenha, mesmo sendo uma sexta-feira à noite, ou seja, um sábado. Vejamos agora o relato de Eusébio sobre os anos 303 a 313. Vimos com os nossos próprios olhos as casas de oração serem totalmente destruídas, as sagradas e divinas escrituras serem condenadas às chamas. Observamos enormes multidões sendo decapitadas ou torturadas pelo fogo.
Conta-se que foram 1.500 cristãos numa vez e 800 em outra. As espadas assassinas chegaram a perder o fio, enfraquecendo e quebrando-se. Os próprios assassinos se cansavam e tinham que ser substituídos por outros. Toda essa barbárie porque Diocleciano e seu associado e sucessor Galério acreditavam que tinham que exterminar a igreja, pois ela alcançava grande poder e popularidade, e isso seria comprometer o estilo de vida tradicional romano e poderia acarretar no fim do Império Romano. E foi o que aconteceu, mesmo com tantas mortes. Apocalipse 2, verso 11 novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Dano vem de danado, que significa maldição. E mais uma vez é dito, a segunda morte, que é a destruição final. Está lá em Apocalipse 21, verso 8, Malaquias 4, versos 1 e 3, e Apocalipse 20, versos 6, verso 14 e verso 15. A morte, a segunda morte, é a destruição final. Ninguém será atormentado para todo sempre, mas deixará de existir. Deus é amor. Apocalipse 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pérgamo foi fundada pelos gregos. Possuía uma biblioteca que chegou a ter uma coleção de 200.000 manuscritos. Isso provocou a inveja de Ptolomeu V, do Egito, no 3º século a.C., que, com medo que essa biblioteca sobrepujasse a de Alexandria, proibiu então a exportação de papiro. Com isso, Pérgamo buscou outra alternativa e então surgiram os pergaminhos. Material esse feito de couro extraído de pele de animais novos, tais como bezerros, ovelhas ou cabritos. A cidade de Pérgamo possuía muitos templos dedicados a seus deuses. Dionísio, o deus boi, Baco, o deus do vinho, Vênus, a deusa do amor, e o santuário de Demétrio, onde foi encontrado um altar com a inscrição ao deus desconhecido. Os mais famosos são o altar de Zeus e o templo de Esculápio, deus da cura e da medicina, adorado na forma de uma serpente, um dos nomes e símbolos de Satanás. Em Pérgamo foi instituído o primeiro culto a um imperador vivo. Era também a capital mundial do culto ao deus Sol. Ali, os imperadores de Roma, a começar com Júlio e Augusto, tomaram as honras e títulos reais e se consideravam divinos, e nisto foram imitados pelos papas. Em relação ao nome Pérgamo, per é uma preposição, gamos no grego significa união, casamento. E foi exatamente isso que aconteceu no período de Pérgamo, que se refere na história de 313 a 538, quando após a queda do Império Romano, sai de cena o imperador e surge em cena o papado. As práticas e os costumes pagãos passaram a fazer parte da igreja e mudaram o dia de guarda, o sábado do Senhor Jesus, para o domingo do Deus Sol. Essa transigência com o paganismo, esse abandono da fé, essa apostasia já estava profetizada pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, falando da vinda de Jesus, e no verso 3. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse casamento do cristianismo com o paganismo, portanto, resultou no desenvolvimento do homem do pecado. Constantino, em 313, emitiu vários decretos em favor dos cristãos, garantindo total liberdade religiosa. Em 337, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Portanto, não adiantou matar os cristãos. O que tinha de acontecer, aconteceu. Satanás mudou a estratégia e se infiltrou na igreja. Em 451, o bispo de Roma foi chamado de Papa. Papa, para quem não sabe, significa pai, no concílio de Calcedônia. No ano 461, o Papa Leão I foi o primeiro a declarar que Pedro havia sido o primeiro Papa. No período de Pérgamo,
O casamento da igreja com o paganismo gerou um filho, o papado, o anticristo, que constitui o trono de Satã dentro da igreja de Deus. No ano 533, o imperador Justiniano declarou o Papa como o cabeça de todas as igrejas. Antes disso, Constantino havia declarado em sua pseudo-conversão o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e em 538 Justiniano deu autoridade civil ao Papa, casando assim o Estado com a Igreja, encerrando assim o período de Pérgamo e iniciando o período de Tiatira. Apocalipse 2, agora dos versos 13 ao 16. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O trono de Satanás seria o templo de Zeus, que posteriormente passou a ser o templo de Esculápio, o deus serpente. Uma serpente viva era ali guardada e cultuada. Em Pérgamo estava o quartel-general de Satanás, pois ali havia os Balaamitas e os Nicolaitas. Trono de Satanás é uma expressão que tem dupla aplicação. Aplica-se à igreja que se tornou pagã. Foi no período de Pérgamo que Satanás conseguiu unir a igreja com o Estado e o paganismo, e aplica-se também à cidade que era a capital mundial do culto ao Deus Sol. O centro de culto a Satanás, iniciado na antiga Babilônia, foi transferido para Pérgamo e posteriormente para Roma. Abaixo na descrição do link, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link e um estudo sobre isso, sobre o trono de Satanás. E isso pode ser entendido também, o trono de Satanás, como a cidade de Roma, já que ali se desenvolveu, inclusive o trono de Satanás se desenvolveu ali, e inclusive o quinto flagelo ou praga será derramado sobre o trono da besta. Apocalipse 17, verso 10, que é o trono de Satanás. E falando sobre Balaão, assim como o bispo de Roma, ele já foi um homem de Deus, mas apostatou, assim como os bispos de Roma. Ele estava tão determinado a receber os subornos de Balaque, que fez tudo para unir o povo de Deus com o paganismo. Está relatado em Números 22 e Números 25, e também Números 31, verso 16. Ele entregou-se à cobiça, mesmo se dizendo servo do Altíssimo. Assim como muitos hoje se entregam à cobiça, seja no mundo político ou no mundo religioso, e ainda se dizem servos do Altíssimo, seja no mundo político ou no mundo gospel. Já os nicolaítas foram responsáveis também por instituir o clero, como já foi dito, uma doutrina que contraria a palavra de Deus, pois na nova aliança não existe um sacerdócio terrestre, mas unicamente o sacerdócio de Jesus no santuário celestial. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, Hebreus 4, verso 14 ao 16, Hebreus 8, verso 1 e 2 e 13, e Hebreus 9, verso 11 e verso 12, só para citar alguns exemplos. Apocalipse 2, verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. O maná simboliza o próprio Jesus que foi enviado do céu, João 6, verso 31 a 35, e a pedrinha branca significa que a pessoa foi inocentada no julgamento, assim como era nos tempos antigos. Em relação ao nome,
Nos tempos bíblicos, muitas vezes o nome de alguém era mudado. Por exemplo, Jacó para Israel e Simão para Pedro. O nome vai estar associado ao caráter, à nossa experiência aqui na Terra, como cristão. Apocalipse 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O maná, aliás, a carta para a igreja de Tiatira é a carta mais longa das 7. E também representa o período mais longo das 7 fases da igreja do cristianismo, que vai do início da supremacia papal, 538, até 1517, quando se iniciou ou se concretiza a reforma protestante. A fase de Tiatira é uma figura apropriada da Idade Média. Tiatira significa sacrifício de contrição, mas ao invés de contrição, de arrependimento, o que foi sacrificado em Tiatira foi a fé genuína pela apostasia. As verdades bíblicas foram sacrificadas por falsas doutrinas, tais como salvação pelas obras e penitências. A pura doutrina de Cristo foi sacrificada por dogmas e tradições idólatras do paganismo. Esse período testemunhou uma forte perseguição contra o povo de Deus, pois no século XII o papado criou o pior de seus estratagemas, o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como a Santa Inquisição, e milhões de pessoas foram sacrificadas. Tiatira também era o centro de adoração ao Deus Sol, tudo relacionado ao Deus Sol, e o dia que o Deus Sol era adorado era o domingo, primeiro dia da semana. Tirinos, esse Deus Sol, metade homem e metade cavalo, também era famosa pelo templo de Artemis, outro nome para Diana, enquanto a fase de Pérgamo preparou o terreno para a supremacia papal, Tiatira iniciou. Em 1517 foi o ano que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Por isso, esse ano é considerado o término de Tiatira, pois o papado começou a ser desmascarado. Tiatira enfrentou uma fase escura, mas também uma fase de muita luz. Foram os dias dos valdenses, de Wycliffe, Hus, Lutero, entre outros. Se você quiser saber mais sobre essa história, você pode ver isso no livro O Grande Conflito. Agora Apocalipse 2, dos versos 19 ao 23, onde a Bíblia compara a Jezabel antiga com Jezabel espiritual, que é o papado. Apocalipse 2, versos 19 ao 23. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Quase 1500 anos a Igreja Católica está aí, ensinando suas heresias e não se arrepende. Verso 22. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios e sumo sacerdote de Baal. Mulher pagã de coração, tornou-se rainha de Israel. No período dela, não houve chuva por 3 anos e meio e, consequentemente, veio grande fome. Enquanto que Jezabel dominou o Israel antigo, na Idade Média, o papado, o filho da perdição, dominou sobre a Igreja de Cristo. Houve fome e seca espiritual na terra por 3 anos e meio proféticos, ou seja, 1260 anos literais. E um detalhe interessante sobre o início do Vaticano
é do livro de Don Sharker, intitulado Pio XII e o Vaticano. Está na página 89. Diz o seguinte: o primeiro edifício a ser construído na região hoje conhecida por Vaticano foi um círculo construído pelo imperador Calígula poucos anos depois da morte de Jesus. Foi nesse local que se efetuou o primeiro massacre dos cristãos. Pedro foi ali crucificado e diz a lenda que também é enterrado. A pedido do Papa Silvestre, Constantino começou a construir uma grande igreja em 306. O Papa Silvestre fez a consagração da Basílica em 18 de novembro do ano 324. Este foi o início do Vaticano. Por isso a profecia diz que o dragão deu seu poder e seu trono à besta. Apocalipse 13, verso 2. O trono de Satanás tornou-se o trono papal, que por sua vez continuou a embriagar-se com o sangue dos santos. Apocalipse 17, verso 6. Se Roma imperial matou os cristãos, Roma papal continuou matando. E mais uma vez, a descrição do link do trono de Satanás ficará abaixo na descrição do vídeo. O sumo sacerdote do paganismo era chamado de Pontífice Máximo, ou seja, ele seria uma ponte entre o céu e os homens. O Papa assumiu esse título e adotou as mesmas vestes. Alguns títulos do Papa: Bispo de Roma, Vigário de Cristo, Sucessor de Pedro, Príncipe dos Apóstolos, Supremo Pontífice da Igreja Universal e Soberano da Cidade do Vaticano. Livro Pio XII e o Vaticano, esse está na página 33. Cerimônias pagãs foram perpetuadas pela Igreja. Deificação, que em Roma papal é canonização, é levar o homem após a sua morte à posição de santos, oferecendo a eles orações e adoração de ídolos e imagens. E até a ordem religiosa, composta por freiras e monges, é uma imitação das virgens vestais da antiguidade, consagrada à deusa romana Vesta, deusa do fogo. O Papa pretende ser o vigário de Cristo na terra e suprema cabeça da Igreja. Reivindica o poder sobre aqueles que já morreram. Isso é arrogância e blasfêmia. Como pode alguém morto agora depender de alguém que está vivo? Na questão, por exemplo, das indulgências, o sacrifício de Cristo fica totalmente de lado. E o defunto agora depende da salvação de homens. Isso é arrogância e blasfêmia contra Deus. Apocalipse 3, verso 5. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Jezabel, que se diz profetiza, ensinou a igreja a se prostituir com a idolatria. A Igreja de Roma ensina que o Papa é o mediador, que podemos confiar nas nossas obras para a expiação dos pecados, orações aos mortos, peregrinações, prega a imortalidade natural do homem e a consciência na morte, prega o tormento eterno e a santificação do domingo, que é o dia do Deus Sol. Também foi o papado que implantou o sacrifício idolátrico da missa, a doutrina das indulgências e a adoração da Virgem Maria. O protestantismo, de modo geral, defende com unhas e dentes doutrinas e costumes que tiveram origem não na palavra de Deus, e sim na tradição católica. A imortalidade da alma, a santificação do domingo, a tendência de buscar na política o apoio para impor a religião e o clero ou a liderança da igreja como uma classe superior aos demais membros. Deus não colocou na terra um trono para que seus apóstolos reinassem. O que Deus planejou para seus apóstolos e sucessores está escrito nas palavras do apóstolo Paulo. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4, verso 9. O Novo Testamento apresenta o quadro da verdadeira igreja e apóstolos de Deus, sendo perseguidos e não perseguindo,
sendo mortos e não matando, sendo fugitivos, não reinando, exaltando a palavra de Deus e não escondendo a Bíblia e exaltando o homem. Aceitem em seu viver a supremacia do Espírito Santo, não a supremacia papal ou de qualquer outro líder religioso que foge das Escrituras e exalta a si mesmo. Muitos querem reinar ao invés de se sujeitar aos ensinos da Bíblia. No período de Pérgamo, eram os imperadores que convocavam concílios e depunham os bispos. A igreja era apenas um instrumento nas mãos deles. Já no período de Tiatira, foi a igreja que passou a reinar. Pondo e depondo reis, toda essa história vai se repetir em breve, nos últimos dias, no contexto de Apocalipse 13. O papado hoje se apresenta ao mundo com uma face serena, mansa, tranquila, voz suave, fala de amor, tolerância, aceitação, mas ainda mantém os mesmos dogmas. Roma papal não mudou e nunca mudará. A história do passado vai se repetir novamente e toda a terra vai se maravilhar com a besta. Apocalipse 13, verso 8. Agora Apocalipse 2, dos versos 24 ao 29. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, toda provação passa pela mão de Deus. Se você está passando por provação, saiba que foi permissão de Deus. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças. Verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Durante a Idade Média, também conhecida por Idade Escura, cada região da Europa estava sob a inspeção direta da Igreja. Reis e pessoas comuns eram submetidas ao poder de Roma. O segredo dos corações eram abertos no confessionário, as pessoas eram ensinadas a ser salvas por suas obras e penitências e indulgências, tiravam o pão da boca dos famintos. Por isso, a promessa de Cristo de vingança no verso 23 contra Jezabel e seus filhos, pois só ele sonda as mentes e os corações, e só a ele devemos prestar louvor e adoração. E a promessa para aqueles que se mantiveram fiéis e para todos em todas as gerações é o domínio sobre as nações. Associados a Cristo em sua obra de poder e julgamento estarão os salvos. Apocalipse 3, verso 21, Apocalipse 20, verso 4, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3 e Daniel 7, verso 22 e verso 27. Como Paulo diz, né, nós julgaremos o mundo. E no quesito da vara de ferro, existem dois conceitos, ou dois significados. O contexto de julgamento e destruição, Salmos 2, versos 8 e 9, e o contexto de apacentar as ovelhas, Salmo 23, verso 4. A vara de ferro era um bastão de metal utilizado por pastores, sua função era defender o rebanho e não agredir. A mesma vinda de Cristo, a mesma vara de ferro, a vara de sua justiça que ele usará para apacentar seu rebanho por toda a eternidade, é a mesma vara para destruir os ímpios. Aleluia! Jesus é a estrela da manhã, Apocalipse 22, 16, e teremos sua companhia real para todo o sempre. Amém. Apocalipse 3, no verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Nome de que vive e estás morto.
Preste bastante atenção nessa expressão. Essa é a última igreja que vamos analisar hoje. A cidade de Sardes, fundada no século XII a.C., foi a capital de Lídia. Lídia era um dos mais ricos reinos antigos e tem a fama de ter inventado a moeda metálica cunhada. A cidade foi destruída em 1402 e nunca mais foi reconstruída. Sardes significa aqueles que estão escapando, ou remanescentes. Significa também cântico de alegria. A fase de Sardes simboliza o período de 1517, quando as trevas morais e espirituais deveriam dar lugar a um grande movimento de reforma. Homens como Lutero, Calvino, entre outros, trouxeram o povo de volta para a palavra de Deus. Porém, após a morte de Lutero, o movimento perdeu muito de sua força, sua vitalidade. Sardes teve um começo bom, mas um fim ruim. Esmirna estava morta e reviveu, e era a cidade da vida. Sardes era o oposto e foi chamada de a cidade da morte. Começou com uma história de glória, mas terminou em ruína. Até aqui, as mensagens das igrejas começam com elogios, mas essa igreja não recebe elogios, mas pura reprovação. Esmirna e Filadélfia não recebem culpa. Sardes e Laodiceia não recebem elogios. Os sucessores dos primeiros reformadores se acomodaram. Em 1530, com a formação do primeiro credo protestante, a reforma entrou em declínio e surgiu o protestantismo, que recebia sua força não de Deus, mas dos governantes. O nome protestante indica oposição aos abusos e erros da Igreja Católica, porém só perdurou enquanto Lutero vivia. Os reformadores tinham um princípio: a Bíblia e só a Bíblia deve ser nossa única regra de fé. Mas, pouco a pouco, isso foi sendo mudado, como hoje se vê. E hoje dizem que não há mais protesto, que o protesto acabou. Mas quando lemos Apocalipse 10, verso 11, fica claro que o protesto continua. Nós fomos chamados para isso, para sermos reformadores e restauradores de brechas e veredas, resgatando as verdades bíblicas que foram pisadas pelo chifre pequeno, pela Igreja de Roma. Apocalipse 3, versos 2 e 4. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ainda haviam pessoas que deveriam morrer por amor à verdade, pois a perseguição papal ainda não havia acabado. Contudo, houve também a perseguição de protestantes contra protestantes. Rapidamente as igrejas reformadas perderam sua dependência de Deus e apelaram para o poder político. O mesmo espírito satânico que moveu o papado contra os valdenses e os demais remanescentes de Deus, moveu também as igrejas protestantes nacionais da Alemanha e da Inglaterra contra seus irmãos no período de Sardes. Na igreja, os Quakers foram presos, centenas deles apedrejados, surrados, chicoteados e afogados, e muitos foram mortos na prisão. Nos Estados Unidos, a experiência dos Quakers também foi sofrida. Alguns tiveram as orelhas cortadas e outros foram marcados por ferro quente. Foi por causa dessa perseguição feroz de protestantes contra protestantes que levou um grupo de puritanos, um grupo de cristãos reavivados, a fugirem da Inglaterra, primeiramente para a Holanda e depois para a Nova Inglaterra. Os puritanos eram um grupo que almejava purificar a igreja de qualquer vestígio romano, e os Quaker, criado em 1652, pretendiam ser a restauração da fé cristã original. A história tem demonstrado que não importa quem esteja no poder, sejam católicos ou protestantes, quando a igreja apela para os braços do poder político ao invés do Espírito Santo, quando a igreja e o governo se unem,
O resultado é intolerância religiosa, e a história vai se repetir quando o Vaticano e Estados Unidos se unirem. Um dos problemas do período de Sardes, o que levou a esse declínio moral e espiritual, foi a falta de vigilância. Isso nos mostra que não importa a experiência que passamos com Deus, devemos ter experiência com Deus hoje. A igreja de Sardes não tinha nicolaítas, nem Balaão, nem Jezabel, mas havia uma morte espiritual, o que produz uma situação ainda mais triste. E assim também é hoje. O nome protestante permanece cheio de vida e de boa reputação perante os homens, mas perdeu seu significado. A falta de conhecimento das Escrituras tem produzido debilidade espiritual e conformidade com o mundo. Contudo, Deus sempre mantém um povo remanescente, e em todas as eras assim é hoje. E assim foi em Sardes. O conselho é: arrepende-te. De repente, você era aquele cristão que logo quando entrou na igreja queria converter todo mundo, pregar para todo mundo, entregava literatura, e de repente você esfriou, se acomodou. Mas o Senhor Jesus lhe chama hoje para retomar as primeiras obras e a passar com experiência com Ele hoje e não ficar com as experiências do passado. Apocalipse 3, verso 5 e verso 6. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre terminando com uma promessa. Deus sempre tem um povo que não se contamina com a moda de Babilônia, com o vinho de Babilônia, etc. Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, João Calvino, o puritano João Bunyan, os metodistas João Wesley e Whitefield são apenas alguns nomes que entraram para a história do cristianismo, dentre milhares, milhões de outros nomes que deram a sua vida, o seu viver pela causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Deus pode não requerer nossas vidas literalmente por amor à causa, e possa ser que não passemos pela grande tribulação. Mas é nosso dever, como cristãos, servos de Jesus Cristo, vivermos de conformidade com seus ensinos e nos afastarmos de tudo que traz afronta ou vergonha ao nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê poder para vivermos de forma pura e santa, em nome de Jesus. Amém. No próximo tema, vamos estudar as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, que é a nossa igreja hoje, o tempo em que estamos vivendo, que se iniciou em 1844 e vai se estender até a volta de Jesus. Fique com a paz de Jesus. Amém.